Sistema de videoconferência garante participação remota de magistrado na sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ação solidária da Justiça do Trabalho homenageia mulheres da Penitenciária Feminina de Porto Velho pelo Dia Internacional da Mulher. E no quadro Fala Cidadão, o juiz Antônio César Coelho, titular da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho, responde ao cidadão, falando sobre trabalho infantil. E na entrevista eu vou conversar com o juiz do trabalho substituto Jobel Amorim, que atua na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho e vai falar sobre teletrabalho, entre outros assuntos, agora no Justiça e Cidadania. Sistema de videoconferência garante participação de magistrado com presença remota em sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. No dia 12 de fevereiro, foi realizada a primeira sessão de 2015 da 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Na ocasião, o desembargador Carlos Lobo, presidente da turma, participou da sessão pelo sistema de videoconferência para encontrar-se fora do estado. Foi a primeira vez que um presidente de turma participou via online e garantiu assim o julgamento de recursos. Também houve sustentação oral por videoconferência pela advogada Isildinha Pereira, direto da cidade de Cacoal. Foi uma experiência muito boa e acredito que melhor ainda para o nosso jurisdicionado, que não tem mais que esperar, teria que esperar até eu retornar de férias, o que só deve ocorrer a partir de abril. E essa experiência possibilitou que nós julgássemos hoje mais de 100 processos, mesmo eu estando em férias e fora do estado de Rondônia. Participaram da sessão os juízes convocados Chico Sadahiro e Afrânio Viana Gonçalves. A desembargadora Socorro Guimarães presidiu a sessão em substituição ao desembargador Carlos Lobo. Ação solidária da Justiça do Trabalho homenageia mulheres da Penitenciária Feminina de Porto Velho pelo Dia Internacional da Mulher. A vida dentro de um presídio é uma dura realidade vivida por milhares de brasileiras. Em Porto Velho, capital de Rondônia, não é diferente. Presa há 3 meses, Ana Karina, de 23 anos, vive esse drama. Não é fácil, é muito difícil a gente ter que passar. Às vezes a gente está bem aqui, como tem 3 meses que eu tô aqui dentro, e saber que ele tá aí, não ter notícia, não saber o que tá acontecendo com ele. Hoje, quando eu conversava com ele, ele falava, amor, tu não me entende? Eu falava, como que eu vou entender? E hoje eu posso dizer que eu entendo ele, porque eu tô aqui dentro desse lugar. E eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, que eu não sei quem é. Mesmo estando na cadeia, lugar onde a maioria das pessoas prefere manter distância, essas mulheres ganharam uma atenção especial da Justiça do Trabalho, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Seja por meio da ginástica laboral, por uma palavra de fé, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. No canto do Coral 14, ou na entrega de kits de higiene, magistrados e servidores fizeram sua contribuição por meio do Programa de Responsabilidade Social Justiça do Trabalho Solidária. Essa é mais uma ação do Justiça Solidária. Estamos aqui graças à ajuda de servidores, magistrados, terceirizados, voluntários, que doaram kits para que a gente trouxesse essa alegria dessas reeducandas, e a Justiça Solidária está aí para isso, para ajudar aqueles que mais necessitam. Com a atividade física, através do corpo, nós podemos
transmitir um sentimento, esse sentimento de alegria, né? De estar bem. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz por isso. Ainda mais numa data tão especial, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia, que trabalha para a implantação de uma política estadual da mulher presa e egressa do sistema prisional. Ainda não temos um sistema prisional voltado para a mulher, para que ela tenha a dignidade de cumprir a pena de uma forma legal, de uma forma menos dura. E a gente sabe que sempre a cadeia para a mulher são os puxadinhos, são o que não sobrou, não deu mais para homem, precisa prender mulher, é ali que é o presídio feminino. E a gente está aqui para lutar, para modificar essa situação, porque a mulher é diferente, a mulher tem as suas peculiaridades e é por isso que a gente está tentando agora implantar a política da mulher no estado de Rondônia. Para quem se sentiu privilegiada, agradecimentos não faltaram. Nós ficamos muito agradecidas por a gente ser lembrada por esse dia, mesmo a gente estando num lugar desse, mas vocês não veem a gente por esse lado, veem a gente como mulher, não como pelos erros que a gente fizemos, porque a gente pode se ressocializar, não porque a gente erramos, que a gente pode continuar no erro. E nós ficamos muito gratas pela essa grande oportunidade. Gratificante, que poucas vezes tem, né? Como eu tinha até comentado com a companheira de cela que esse ano tinha esquecido de nós. Mas fizeram essa surpresa, graças a Deus, né? E muito gratificante, agradecemos em nome de toda essa plenária, eu agradeço a direção, a vocês por se deslocarem do trabalho de vocês, virem até aqui, nos prestigiar, e eu agradeço. A emoção que toma conta a cada homenagem recebida inspira essas mulheres a deixarem também uma mensagem pelo Dia Internacional da Mulher. Creio que tem bastante mulheres na mesma situação que eu, né? Que se encontra hoje presa. Não importa o crime que ela cometeu, eu só queria deixar uma mensagem para elas, que a mudança, ela está dentro de cada uma de nós. E nós podemos mudar sim, e ser pessoas do bem, ser pessoas da sociedade, estudar e voltar a ter uma vida normal, sem precisar de fazer nada errado. Desejo a todas as mulheres, não só do Brasil como do país, né, um feliz Dia da Mulher, que cada pessoa que tiver aquela mulher do seu lado, aproveite cada segundo, tanto da sua esposa, da sua filha, da sua mãe, até da sua avózinha que está ali, aproveita aquele momento com ela, porque pode acontecer muita coisa. E uma mulher que a gente ama muito, às vezes ela pode estar longe. Por isso eu venho desejar um muito feliz, ótimo, feliz Dia da Mulher para minha mãe, a Maria Lúcia, que eu amo muito. E está conosco o juiz do trabalho substituto, Jobel Amorim, que vai falar no próximo bloco sobre teletrabalho, entre outros assuntos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Está conosco o juiz do trabalho substituto, Jobel Amorim. Ele atua na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, que vamos conversar com ele sobre teletrabalho, também sobre outros assuntos. Doutor Jobel, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Celso. É um prazer estar convosco e poder prestar alguns esclarecimentos e ajudar o telespectador em alguns temas polêmicos do direito do trabalho. E um tema muito recorrente agora e atual é o teletrabalho. Mas antes eu gostaria de saber um pouco, né? O senhor é natural do Rio Grande do Norte, Natal? Perfeito. E está há quanto tempo em Rondônia, doutor? Estou em Rondônia há pouco mais de 2 anos. Tenho atuado aqui em Porto Velho e também em algumas outras cidades da nossa jurisdição, no interior de Rondônia e Acre. Família adaptada já aqui? Sim, adaptada aqui, todos estão aqui comigo, pelo menos a minha esposa, né, os familiares mais próximos. Muito bem. E com relação a teletrabalho, o que vem a ser o teletrabalho? Configura o teletrabalho? O teletrabalho vem a ser uma forma de trabalho diferente da usual, em que há a presença física do empregado e do empregador, em que há aquele contato pessoal e direto.
No teletrabalho, o contato é muitas vezes remoto. Há meios de subordinação e controle do trabalho à distância. Cita-se como exemplos mais antigos de teletrabalho estradas de ferro do século XIX, em que, para serem construídas, se operava por meio de linhas de telégrafos, de modo que o supervisor de uma construção de determinados pontos daquela estrada conseguia comunicar-se remotamente com trabalhadores de outros setores, permitindo assim com que uma área maior fosse construída. Cita-se vários outros exemplos, até a ida do homem à Lua, e esse assunto tem sido muito polêmico atualmente com o advento da era da tecnologia, da informática e de várias formas que estão surgindo, né, com o progresso da sociedade de controle à distância do trabalho. Inclusive o Tribunal do Trabalho também já adotou aqui como experiência a questão do teletrabalho, né? Então consiste exatamente, a pessoa não precisa estar se deslocando até a empresa, até a instituição, até o órgão que ele trabalha, né? Ele trabalha remotamente. Mas e como que acontece, quer dizer, esse controle de jornada, por exemplo? Há diversos sistemas, né, de teletrabalho e diversos mecanismos para se controlar a jornada. Recentemente, por exemplo, a presidente do nosso país sancionou uma nova lei dos caminhoneiros que, é exemplo da anterior, que já vigorava, prevê o direito ao controle fidedigno da jornada daquele motorista profissional. Isso envolve, por exemplo, a análise de quanto ele trabalhou por meios eletrônicos, sistemas via satélite, casos em que é possível identificar precisamente o tempo em que aquele trabalhador está realmente à disposição da empresa para a qual ele trabalha. Mas isso é uma forma de configurar, quer dizer, o caminhoneiro, né? E tem outras formas também, né? O senhor teria algum outro exemplo? Tem exemplos, por exemplo, no TST e nos órgãos da Justiça que o assessor trabalha de forma, ou assessorias, trabalha de forma remota, né? Sim, e também na iniciativa privada, muitos casos de teletrabalho, há situações concretas que, na instrução processual, o magistrado verifica que aquele trabalhador estava submetido a um controle à distância e muitas vezes o trabalhador não tem ideia daqueles mecanismos que a empresa utiliza para fiscalizá-lo, enfim, para verificar quanto do seu tempo está efetivamente sendo utilizado na jornada de trabalho. Para se ter uma ideia, em casos concretos que aconteceram aqui, trabalhadores que realizavam leituras para empresas que atuam no ramo de energia elétrica, eles utilizam, no caso concreto, utilizavam mecanismos de leitura e automaticamente, ao fazer uma leitura, a empresa recebia. Porque ele entrega no ato, né? Coloca lá na caixinha, não é isso? A maquininha já imprime ali na hora. Na verdade, ao chegar a uma residência e efetuar a leitura com essa maquineta eletrônica, era passada informação remota, salvo engano via satélite para a empresa, que sabia a localização precisa do trabalhador, o local em que ele realizou a leitura e até o horário em que ele realizou a leitura. Até mesmo o intervalo do trabalhador era possível de ser monitorado. Nesse caso específico, foi juntada uma planilha e se verificou exatamente aqueles períodos em que havia longos tempos de descanso, para identificar se havia realmente um descanso daquele trabalhador durante a sua jornada. Nesse caso, a empresa conseguiu comprovar que ele tinha um descanso, em muitos casos, talvez. Perfeito, foi exatamente o que aconteceu. Nessa situação, realmente se constatou que ele gozava do intervalo intra-jornada na maior parte das vezes em que ele trabalhava naquela empresa. Agora, tem casos, por exemplo, de produtividade, quer dizer, como é que controla a produção, né, de quem está trabalhando nesse sistema, né? Como é que acontece o controle da produção? Porque às vezes não basta só o controle do horário, porque ele pode estar cumprindo as 7, 8 horas e tal, mas a produção, enfim, como que faz? Porque ele está num outro ambiente mais tranquilo, né? Mais à vontade. É verdade. Normalmente. Sem dúvida. Atualmente, o trabalho em casa e outras formas de teletrabalho têm sido recorrentes e as empresas têm se valido de mecanismos como programas de informática justamente para aferir a produção, a produtividade daquele empregado, muitas vezes em tempo real, Celso. O trabalhador entra no sistema, insere uma determinada senha e a empresa automaticamente já tem a informação do que ele está fazendo naquele computador. Muitas vezes as metas daquele trabalhador são informadas de modo eletrônico e a empresa, no momento em que sabe que aquele trabalhador iniciou a jornada, sabe também o quanto ele está produzindo, o que efetivamente ele está fazendo e com isso até mesmo a cobrança de metas, e em algumas formas cobranças ilícitas, outras formas de comunicação de forma irregular, conseguem ser também tomadas de modo eletrônico, o que é preocupante, é um risco de uso incorreto da tecnologia.
Agora, o que o senhor citaria como vantagem ou possível desvantagem do teletrabalho, que até aqui já detectado? Acredito que o teletrabalho é irreversível, é uma tendência, é algo que já ocorre e que tem muitas vantagens, como a flexibilidade do trabalhador, a superação de antigas ideias, como a presença física, muitas vezes a presença remota, garante ao trabalhador um maior dinamismo e maior liberdade até na forma de realizar o trabalho. Para a empresa, a redução de custos, muitas vezes aquele espaço físico que demandaria energia elétrica, demandaria outros empregados para fiscalizar, é substituído muitas vezes por mecanismos que são suportados pelo próprio empregado, que em troca de estar naquele ambiente, está em outro ambiente, às vezes ele próprio está utilizando do seu computador, enfim, de outras ferramentas de trabalho. Então, há uma vantagem para os dois lados, em linhas gerais. Porém, há também possibilidade de desvantagens. É o caso, por exemplo, da ergonomia. O trabalhador pode estar distante da empresa e com o mobiliário inadequado. Ele pode estar sofrendo constantes danos à sua saúde sem perceber. Igualmente, a empresa, muitas vezes, ou algumas vezes que são identificadas, promove condutas abusivas, cobranças de metas ou até mesmo assédio moral à distância com aquele trabalhador. Então, quer dizer, o assédio moral também pode se fazer presente. O senhor falava até anteriormente com relação ao teleassédio, né, eletrônico aí. Então, quer dizer, o assédio eletrônico. Então, isso, quer dizer, existe essa possibilidade. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, porque ainda tem mais a questão do trânsito hoje nas grandes cidades, né? Quer dizer, não precisa também esse deslocamento, né? Ele evita estar congestionando ainda mais o trânsito, né? Com mais veículos na rua, né? Sem dúvida, é uma vantagem até ambiental, né, Celso? A questão é que existe a vantagem, exatamente, ambiental. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão do assédio. Como é que acontece esse assédio eletrônico no teletrabalho? Há casos concretos, infelizmente foram detectados e até julgados por tribunais de situações de teleassédio moral. Há um caso famoso no TRT da Terceira Região, em que trabalhadores de uma determinada empresa atuavam em um sistema e esse sistema, ele automaticamente cobrava metas daqueles trabalhadores, mas de uma forma ilícita. O trabalhador está lá exercendo a sua atividade e vai recebendo mensagens. Parabéns, o senhor cumpriu isso, parabéns, você está atingindo as metas do dia. Por outro lado, quando ele não cumpria as metas, as mensagens eram agressivas, burro, incompetente, expressões inaceitáveis no ambiente de trabalho e de forma recorrente. Essa conduta, quando repetitiva, quando reiterada, ela tem um potencial de minar a autoestima daquele trabalhador. É verdade. É nocivo e causa danos àquele trabalhador e muitas vezes a todos os trabalhadores de uma determinada empresa que pratica esse ato. Então, existe esse caso concreto também. Então, olha só. Então, o assédio moral, ele também não é só a questão da presença física, né? Vê que a eletrônica também, né? Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco teremos a continuação aqui do nosso bate-papo com o Dr. Jobel e também o juiz Antônio César Coelho vai responder o Fala Cidadão, onde o cidadão pergunta e ele responde sobre trabalho infantil. O Justiça e Cidadania volta já já. Estamos de volta e eu estou conversando com o juiz do trabalho, Jobel Amorim, que está falando sobre teletrabalho, entre outros assuntos. Nós vamos agora para o quadro Fala Cidadão, onde o cidadão pergunta e suas dúvidas sobre direito são esclarecidas. As perguntas do Fala Cidadão de hoje é sobre trabalho infantil. E quem vai responder é o juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho, Antônio César Coelho. Vamos agora à primeira pergunta da dona Graça. Ajudar no trabalho da casa pode ser considerado trabalho infantil? Graça, quando se fala em casa e crianças, me vem a ideia, a noção de família, de lar. Num lar, todo mundo está unido, envolvido em um mesmo propósito, que é se proteger e garantir o sustento presente e almejar melhoras para o futuro. Nessa relação, todo mundo deve participar. Participa o pai, participa a mãe e as crianças. Nesse contexto, também estão envolvidos as questões do trabalho de casa.
Então a criança pode ajudar na casa, aliás, ela até deve ajudar a mãe, deve ajudar o pai, para que aquela casa seja um lugar harmonioso, tranquilo, gostoso de se viver. O trabalho infantil, ele não ocorre quando a criança ela está ajudando na sua casa para os serviços da casa, sem que isso prejudique as suas atividades da escola e seus momentos de lazer e brincadeira. O Valdinei também quer tirar a sua dúvida. Fala, Valdinei. Até que idade o trabalho do adolescente é considerado trabalho infantil? Valdinei, a maioridade é alcançada com os 18 anos. Antes disso, aos 16 anos, por exemplo, o adolescente pode trabalhar, mas nem todo tipo de emprego ele pode se comprometer. Alguns deles podem causar prejuízo tanto na sua formação física, psicológica ou prejudicar os seus estudos. Aos 14 anos, por exemplo, ele só pode se comprometer com um contrato de aprendizagem. Agora vamos para a última pergunta do Fala Cidadão de hoje, da auxiliadora. Se a criança estiver na escola, ela pode trabalhar meio expediente? Auxiliadora, lugar de criança é na escola. E quando ela deixar a escola, o tempo livre dela deve ser dedicado para ela estudar, fazer as tarefas da escola e brincar. Perder essa fase da infância com trabalho significa um momento na vida que não volta mais. Isso vai trazer prejuízos sérios para a vida adulta dela e com certeza ela não vai ser um adulto tão bem preparado para responsabilidades como seria se ela tivesse aproveitado a infância dela. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida academicamente na vida profissional que reconheça a necessidade de uma criança trabalhar. Essa fase da infância é muito importante para que ela possa desenvolver diversas perspectivas que só esse momento oferece. Então, terminou a escola, a criança deve estudar e brincar. Esse foi o Fala Cidadão de hoje, respondido pelo juiz do trabalho, Antônio César Coelho, da 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E aqui nós continuamos com o Dr. Jobel Amorim, que atua na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Dr. Jobel, voltando um pouquinho aqui, depois dessas perguntas sobre trabalho infantil, eu gostaria que com relação ao teletrabalho, fala-se em hora extra, descanso semanal, o que muda e se muda alguma coisa? É um tema interessante essa questão do controle da jornada no teletrabalho e seus reflexos práticos, que é o que vai afetar financeiramente aquele trabalhador. Em 2011, a consolidação das leis de trabalho foi alterada justamente para equiparar os meios informáticos e telemáticos, enfim, os meios remotos de controle e supervisão do trabalho alheio aos meios pessoais diretos. Então, todos esses reflexos, a real jornada trabalhada vai implicar, caso seja superado o limite legal, o limite constitucional, em pagamentos de horas extraordinárias, de eventuais intervalos suprimidos. Na verdade, o teletrabalho, nesse ponto do controle da jornada, quando bem aplicado, ele é uma garantia para o trabalhador, já que a sua jornada, de forma concreta, ela é aferida e os intervalos de descanso deverão ser efetivamente respeitados, senão todos os reflexos econômicos e jurídicos e as sanções legais incidirão. Quando bem aplicada a tecnologia, a prova é facilitada. Isso é bom para o trabalhador que tem ao seu dispor um meio mais seguro de aferir a jornada. Agora é importante também, é uma questão de confiança também, né? Aliás, tanto no ambiente físico como o remoto, ele também é uma questão de confiar e de ter comprometimento com a coisa, né? Perfeito. O ideal nas relações de trabalho, como em todas as relações humanas, é que haja, né, essa confiança, que haja essa honestidade, essa boa-fé das duas partes. O Ministério do Trabalho, entrando nessa seara específica da hora extra, alterou a regulamentação dos controles de jornada, dos registros eletrônicos. E agora até nas empresas, na verdade, principalmente nas empresas maiores, o trabalhador recebe um comprovante daquela jornada. Mas nada obsta que meios eletrônicos e até via satélite demonstrem, né, ao juízo que aqueles horários são diferentes da realidade. Agora, tem casos que a empresa é importante até para oferecer uma comodidade, até a questão ergonômica e tudo, a empresa fornecer os meios para ele trabalhar de forma remota? Isso é factível? Perfeito. Na verdade, todo o ônus de cuidar do meio ambiente de trabalho continua a cargo da empresa. Oferecer os meios adequados,
assegurar que a saúde do trabalhador está efetivamente protegida é um ônus do empregador. Em decorrência dos lucros, ele assume o risco da atividade. Isso implica em fornecer esses meios adequados para que com aquele trabalho não haja um desgaste da saúde, enfim, não surjam doenças que podem ocorrer por vícios na ergonomia, no mobiliário, enfim, em determinadas situações, até na luminosidade. Às vezes até uma questão insalubre lá onde ele está trabalhando, né? Perfeito. Pode acontecer. É possível. Agora, o senhor falava um pouco sobre a questão do controle, me chamou a atenção com relação ao caminhoneiro, né? O senhor teria algum tipo de exemplo de situações, por exemplo, esse controle do caminhoneiro, quer dizer, sendo configurado um teletrabalho, né? Celso, é bastante interessante essa questão do caminhoneiro. Houve realmente um caso concreto que eu me recordo há não muito tempo, em audiência, em que um caminhoneiro postulava horas extras, ele afirmava que a jornada real, ele precisava sair de um estado para o outro e não tinha períodos de descanso e uma série de situações, a jornada real era diferente do que a empresa afirmava e daquilo que ele recebia. Na audiência, foi interessante que no momento de ouvir o representante da empresa, eu tratei de indagá-lo qual era a qualidade daqueles caminhões e ele falou, não, a nossa empresa ela possui os melhores caminhões do mercado, são caminhões Mercedes, são caminhões de marcas modernos, enfim. E são todos dotados de todos os sistemas mais modernos, tecnologia e tudo. E nós entramos nessa questão. Aí há um sistema, um caminhão desse deve ser caro, há um sistema de proteção, como a empresa vai saber se acontecer um risco, se houver, enfim, um roubo, algum problema com aquele patrimônio, imagine que é caro. E ele revelou naquele momento que, olha, a nossa empresa tem um sistema via satélite, nós sabemos em tempo real aonde o caminhão está. Se ele está parado, nós sabemos aonde ele está parado. Há inclusive um sistema de comunicação com esse caminhão. Se o empregado estiver em outro estado, eu consigo mandar um alerta para ele ali, perguntar o que ele está fazendo, se ele precisa de algo. Era o que precisava para provar. Era o que precisávamos para saber a verdade e acabou esclarecendo todo o controle, todo o percurso, o horário perfeito que era realizado e até as cobranças que aquele trabalhador sofria quando estava descansando um pouco mais do que a empresa desejava, foram reveladas naquele caso. E graças aos sistemas modernos via satélite de controle da jornada, aquele trabalhador recebeu as horas extraordinárias efetivamente trabalhadas. E agora, recentemente, depois desse movimento dos caminhoneiros, a presidente Dilma, inclusive, sancionou, né, uma lei aí, enfim, eu gostaria... O senhor tem alguma informação sobre isso? O que efetivamente pode mudar agora, assim que ela entrar em vigor? Um dos pontos mais interessantes dentro desse tema do teletrabalho é justamente o controle da jornada. A legislação anterior, que alterou a consolidação na parte específica dos caminhoneiros, ela previu o controle efetivo da jornada do caminhoneiro. Isso ocorria porque há um artigo na norma consolidada que prevê a exclusão do sistema de controle de jornada de determinados trabalhadores que exercem atividades externas. Muitas vezes as empresas utilizavam esse argumento para fugir das obrigações de pagar as horas efetivamente trabalhadas. É uma legislação antiga e esse caso específico era previsto para situações peculiares em que era impossível controlar a jornada. Com os caminhoneiros, se observou que atualmente, com toda a tecnologia, é possível o controle da jornada na maior parte das situações. Então, tanto na legislação anterior como naquela que foi sancionada pela presidente agora no início de março deste ano, há uma previsão de controle efetivo e real da jornada. Inclusive, menciona-se os meios eletrônicos como uma forma de controle. Né? Que é o teletrabalho. Que é justamente um dos temas mais afetos ao teletrabalho. Doutor Jobel, quero agradecer imensamente aqui o senhor ter aceito o seu convite no dia a dia lá da Vara, que é uma correria de audiências e tudo mais, mas veio aqui atender o nosso pedido. Eu quero agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje. Também agradeço, Celso, a possibilidade de falar com o telespectador em casa, de enriquecer a nossa contribuição à Justiça do Trabalho. E agradeço também a você e a toda a equipe por essa conversa, por esse diálogo que muito contribuiu para o esclarecimento dos direitos dos trabalhadores em geral. Né? Com certeza. Eu conversei no programa de hoje com o juiz do trabalho, Jobel Amorim. Ele atua na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E também você acompanhou o Fala Cidadão, respondido pelo juiz do trabalho, Antônio César Coelho, da 8ª Vara do Trabalho, também aqui de Porto Velho. O Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.